A graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus. Estamos dando início, fizemos uma introdução já, né? Agora a primeira lição de hoje, nós vamos estudar o livro de Provérbios. Este livro tão fantástico, importante para as nossas vidas. Nosso estudo é sobre Provérbios, um guia para viver bem. Eu gostaria então, nós iniciando assim o estudo, para você nesta hora, que Deus possa estar abençoando a sua vida, todos os alunos que estão neste curso, estudando essa exposição do livro de Provérbios. Então eu gostaria nesse momento de iniciar lendo as Escrituras e no finalzinho da nossa aula nós estaremos orando e encerrando o nosso estudo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios e o nosso texto de hoje, conhecendo o guia para viver bem. E o texto básico, Provérbios capítulo 1, dos versos 1 a 7, e também um texto devocional para que você possa meditar, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos de 18 a 25. E o versículo-chave é o versículo 7 de Provérbios 1, que diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então vamos ler, meus queridos alunos, né, da classe de Provérbios, desse início desse semestre, né, desse primeiro semestre, estaremos estudando as 17 lições, né, desse primeiro início da nossa Escola Bíblica Dominical 2021. A palavra de Salomão diz assim, Provérbios 1, dos versos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, meus queridos amados, nós vamos estudar sobre provérbios e o tema principal nesse início desse capítulo, a palavra-chave é a palavra sabedoria, conhecendo o guia para viver bem. E para se viver bem neste mundo, nós temos que ter sabedoria de Deus para as nossas vidas. É interessante que sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, fazer sua vontade e deleitar-se única e exclusivamente nele, em Deus. Então, a sabedoria que afasta o ser humano de Deus é consumada loucura, mas o conhecimento que anda de mãos dadas com a sabedoria, este conduz o homem à felicidade. Então nós temos a palavra do Senhor que nos vai falar sobre esse texto tão maravilhoso do livro de Provérbios. Então eu gostaria nesse momento enfatizar a importância de nós estudarmos o livro de Provérbios. Então, é interessante que alguns teólogos, alguns estudiosos do livro de Provérbios, ele nos ensina dizendo o seguinte, que em Salmos temos o inário dos hebreus, né? Onde o povo hebreu, dos 150 salmos, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. Então, em Salmo temos o inário dos hebreus. Em Provérbio temos o seu manual para a justiça da vida, né? Para a justiça diária, para você buscar como você ter ética, como você ter sabedoria. E é interessante que Provérbios vai narrar que o tema principal desse livro de Provérbios é sabedoria, sabedoria nos seus relacionamentos, sabedoria para com o seu próximo, sabedoria na ética, né? Como você
adquirir a sabedoria para ser justo, para fazer de acordo com a vontade do Senhor. Então, o alvo do livro de Provérbios é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Então, nós temos aqui Provérbios de Salomão, que foram escritos para que você pudesse ter uma vida sábia diante do Senhor. Então, nós sabemos que o autor de Provérbios, como está início aqui, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, meus queridos, nós sabemos que Salomão, ele era rei e ele era filho de rei. Então, a maioria dos profetas era formada por homens comuns, homens do povo, mas Salomão era filho da corte. É interessante que temos a maioria, mais de 90% dos provérbios são provérbios de Salomão. Temos alguns provérbios, do capítulo 30 foi escrito por Agur, o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Mas mais de 90% a autoria dos provérbios é de Salomão. Então Salomão é o autor desse livro que traz o seu nome. Então é interessante que notarmos a importância desse livro para nos tornarmos sábios, para que nós sejamos pessoas que entendam a vontade de Deus para as nossas vidas. E é interessante que um dos teólogos ele chega a dizer um contraste entre o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Enquanto Salmos trata do culto e do relacionamento do ser humano com Deus, né? Nos Salmos você vê a majestade de Deus, nos Salmos você vê os atributos de Deus, nos Salmos você vê o anelo do salmista em ter um relacionamento profundo com Deus, onde eles cantam hinos de louvores ao Senhor. Então, Salmos trata do culto e do relacionamento do ser humano com Deus, mas Provérbios trata do seu procedimento e comunicação com as outras pessoas, né? Enquanto Salmos, antes de tudo, é dirigido a Deus, né? Em cânticos e também em orações cantadas, Provérbios é principalmente dirigido aos filhos dos homens. Então, Provérbios é singularmente o livro ético, o livro mais ético do Antigo Testamento, aplicando princípios bíblicos de uma vida íntegra. Então, a palavra provérbios, né, no original, nós sabemos que no original significa, um provérbio é uma sentença que substitui muitas palavras, uma afirmação curta que resume o princípio de sabedoria. Então é um livro ético, provérbios são enigmas, são frases rápidas, frases curtas, mas que trazem ensinamentos profundos para a nossa vida. Então, princípios éticos para você viver com sabedoria neste mundo, como você viver com sabedoria diante do seu próximo. É esse o objetivo de Provérbios. Então, tema do livro, o tema central do livro de Provérbios, como eu já disse, já mencionei, é a sabedoria. Sabedoria significa entendimento de mestre, habilidade, perícia. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, porque sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem muitos grandes pessoas que têm muito conhecimento, mas que não têm sabedoria. O mundo pós-moderno tem muito conhecimento, mas mesmo assim não tem muita sabedoria, porque eles têm conhecimento, mas não têm a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas, né? Então, nós temos que entender isto. É um assunto, as pessoas têm conhecimento, mas mesmo assim não são sábias. Por isso, no século XX,
né? Onde a modernidade começou a ciência começou a crescer, a tecnologia também, o conhecimento começou a se multiplicar cada dia mais, cada vez mais. Você vemos hoje que nós temos tecnologias avançadíssimas, temos celulares que cada mês, cada dia aumenta o conhecimento tecnológico, mas mesmo assim nós vemos um mundo onde tem violência, um mundo onde não tem justiça social. Nós vemos um mundo onde nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Mesmo assim, vemos a família se destruindo, vemos filhos sendo destruídos, pais perdendo sua família. E assim você vê a família sendo destruída porque não tem sabedoria de Deus. Então, em Provérbios, a sabedoria é mais do que um conceito, é uma pessoa. Não podemos deixar de ver Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, porque no verso 30 do capítulo de 1 Coríntios, no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, verso 30, diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a sabedoria está associada à pessoa de Deus. A sabedoria verdadeira, genuína, ela está ligada com o Senhor Deus e que se revelou a sua essência de sabedoria em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz o texto de Paulo aos Coríntios, sabedoria de Deus. Então, em Provérbios, a sabedoria é mais do que um conceito, é uma pessoa. Então, nós não podemos deixar de ver Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Então, em Provérbios, vemos isso. Salomão descreve a sabedoria como eterna, criador de todas as coisas, e a sabedoria, ela é amada por Deus. Então, meus amados, queridos, nós temos esse livro que foi escrito no ano 10 séculos antes de Cristo, né? E vemos ali que o livro de Provérbios é eminentemente um guia prático de vida. Como você viver neste mundo com sabedoria. Então, este é o grande objetivo do livro de Provérbios. Então, fazendo uma exposição desses primeiros 7 versículos lidos para os queridos nesta hora, então, Provérbios é um reservatório de sabedoria. Então, começando o texto, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, Salomão transformou todos os reis de Israel em conhecimento, sabedoria e riqueza. Como Davi, seu pai, foi o grande rei de Israel, ao suceder, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o Israel, porque o apogeu de Israel foi no tempo de Salomão, já que ele assumiu o reinado. O Davi havia deixado Israel de maneira muito forte, todas as tribos eram fortes, todas as tribos de Israel tinham seu grande exército, então riqueza muito grande. Então Israel era uma das maiores nações no tempo de Salomão. Isso foi o legado dado por Davi. Então quando ele ora a Deus, ele pede a Deus sabedoria para governar aquela grande nação de Israel. E o Senhor concedeu sabedoria e o Senhor também concedeu riqueza para que ele pudesse. Então ele escreveu a maior parte do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, para repartir com as gerações princípios eternos de sabedoria. Então, de acordo com o livro de Provérbios, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, fazer sua vontade e deleitar-se em Deus. E ele faz, nesses primeiros versos lidos, o texto-chave, ele está dizendo que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e palavras e os enigmas dos sábios. E ele vai resumir tudo dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber,
mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, meus queridos, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, é fazer sua vontade e deleitar-se nele. A sabedoria que afasta o ser humano de Deus é consumada loucura. É isso que diz o Provérbios. Mas o conhecimento que anda de mãos dadas com a sabedoria, este conduz o homem à verdadeira felicidade. E a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira sabedoria está em temer o Senhor, pois este é o maior dos princípios que nós devemos ter nesse mundo. Porque Deus, ele é sábio. Deus, ele fez o mundo de maneira sábia. A criação é a manifestação do conhecimento de Deus, da graça do Senhor. Então ele é autor da sabedoria e Jesus Cristo é a nossa sabedoria. E para termos sabedoria verdadeira, nós temos que estar em Cristo Jesus. E é interessante que a sabedoria, o ensino verdadeiro, transforma as nossas vidas. O versículo 3 vai dizer: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Esse texto de Provérbio 3, Augusto Conde, um filósofo do passado, diz que o problema básico do ser humano é a ignorância. O ser humano, porém, precisa não apenas de informação, mas, sobretudo, de transformação. Precisa desse ensino transformador, de acordo com diz Provérbios capítulo de 1 a 3. Então, uma pessoa cheia de conhecimento, mas sem ter um procedimento generoso diante do seu ser humano, pode transformar-se num monstro. Interessante que nós temos um testemunho do século XX. O século XX, no topo do mais refinado conhecimento, a humanidade provocou 2 sangrentas guerras mundiais. Mais de 100 milhões de pessoas foram ceifadas de forma cruel. Então, querido, Salomão fala sobre o ensino do bom proceder que deságua na prática da justiça, no exercício do juízo e na manifestação da equidade. Onde reina a injustiça nos relacionamentos e a opressão, nos tribunais, aí fracassa o bom proceder. Onde o juízo é torcido, onde a verdade é sonegada e o culpado é tratado como o inocente, aí o bom proceder cobre o rosto de vergonha. Isaías, profeta de Deus, ele na sua profecia, no 8º século, já que esse livro de Provérbios foi do 10º século antes de Cristo, já no 8º e 7º século antes de Cristo, Isaías já estava denunciando o povo de Israel porque ele não tinha o conhecimento de Deus e a justiça era torcida. A injustiça prevalecia no tempo de Isaías. Por isso que o povo foi para o cativeiro, porque o povo estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. Onde a equidade está ausente e o forte prepudia sobre o fraco, onde o rico prevalece sobre o pobre e o desonesto ajunta os tesouros da impiedade, aí abre largas avenidas para toda sorte de corrupção e violência. Foi isso que aconteceu no tempo dos profetas, principalmente quando Isaías ele faz a sua profecia nos 5 primeiros capítulos do seu livro profético. Então precisamos não apenas de conhecimento, meus queridos irmãos, mas de ensino que desemboca no bom proceder. Não basta informação, precisamos de transformação. Não é suficiente termos luz na cabeça. Precisamos ter amor no coração. Conhecimento sem um bom proceder gera soberba e não ação misericordiosa para com o nosso próximo. Então, o verdadeiro sábio é aquele
que o ensino que ele adquiriu o transformou para ser uma pessoa ética, sábia, para agir com justiça, para agir com amor, com o nosso próximo. É isso que Provérbios está nos ensinando, para nós não sermos tolos, loucos, mas sermos sábios para a glória do Senhor. E esse conhecimento, diz o verso 4, é transformador para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o Provérbios contém princípios eternos que oferecem prudência aos simples e conhecimento eternos para conhecimento e bom siso aos nossos jovens. É interessante que o salmista, no Salmo 119, nos narra ali naquela narrativa, principalmente nos versículos 99 e 100, o salmista chegou a confessar que, embora jovem, ele era mais sábio que os idosos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. É isso que acontece quando você adquire um conhecimento que vai transformar a sua vida, que vai gerar maturidade na sua vida, mesmo você sendo jovem. Porque tem muitos homens, adultos, velhos, que não têm sabedoria, que não têm conhecimento. Então, muitos jovens, mesmo sendo jovens, têm muito conhecimento. Você vê na Bíblia, no caso de Daniel, o profeta Daniel, desde a sua adolescência, como ele foi um homem prudente, porque ele tinha o temor do Senhor no seu coração, como José lá no Egito. Então, a palavra do Senhor diz no versículo 5 e 6, afine seus ouvidos pela verdade, para ouvir a verdade. Olha o que diz o versículo 5 e 6, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O segredo de uma vida vitoriosa, meus queridos irmãos, é inclinar os ouvidos para dar atenção às verdades divinas. Pessoas são destruídas todos os dias porque seguirem conselhos ímpios, andarem com gente perversa e assentarem em roda de escarnecedores só vai gerar morte, só vai gerar loucura. O sábio, o verdadeiro sábio, ele tapa os seus ouvidos à voz dos pecadores e inclina-os à voz de Deus. Ele inclina os seus ouvidos ao conselho de Deus, para ter sabedoria de Deus, para ter conhecimento de Deus, para que ele possa ser prudente, para que ele possa crescer em prudência, para que ele possa ser usado por Deus, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Então, quem não busca crescimento, ele fica estagnado. Estamos num mundo que, se, por exemplo, a tecnologia ela está evoluindo cada vez mais, o saber está crescendo cada vez mais. Então, se a pessoa para de crescer, ela vai se tornar medíocre, ela precisa estar crescendo todo o tempo. Então nós, como crentes, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos conhecer esse livro de Provérbios, precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, para nos tornarmos homem perfeito diante do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos torna perfeitos. Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é apta para discernir os nossos pensamentos, né? O apóstolo Paulo diz que toda escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então nós não podemos se estagnar, não podemos recuar, nós temos que buscar cada vez mais a viver, conhecer ao Senhor. Porque se você estagnar seu conhecimento de Deus, você vai ser um crente medíocre. E Deus não quer isso para a sua vida. É isso que está dizendo aqui o texto de Salomão. Ouça o sábio e cresça em prudência,
E o instruído adquire habilidade para entender provérbios, parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Vamos crescer em Deus, vamos aprofundar em Deus, vamos buscar a sabedoria em Deus. Pois isso é que a palavra do Senhor nos está dizendo aqui nesta hora. Então, para fazermos caminho rumo a essa plena maturidade, devemos afinar os nossos ouvidos, queridos irmãos, pela verdade, avançando de fé em fé e sendo transformado de glória em glória para a honra e glória de Jesus. E finalizando, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus está dizendo para nós nessa hora que nós devemos buscar a verdadeira sabedoria, devemos buscar aquilo que agrada o Senhor, aquilo que é bom para as nossas vidas. Em outra versão diz insensato. Essa versão ela é mais forte. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, e outra versão insensato, mas essa versão, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, meus queridos, sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus e governado pela verdade de Deus. Então, qual a diferença entre o sábio e um louco, meus queridos irmãos? O sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria, despreza o ensino. O que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É viver regido pelo ensino da palavra de Deus. É andar nos conselhos de Deus e não segundo os ditames deste mundo. O louco é aquele que julga mais sábio do que Deus e despreza a sua eterna palavra. O louco substitui a cosmovisão divina pela sua própria visão de mundo. O louco vangloria-se no seu saber, escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. O louco assenta-se no tribunal e julga Deus, em vez de humilhar-se sobre sua poderosa mão. Como eu já disse, o sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, sabedor de que terá de prestar contas a Deus. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento, em sua riqueza ou mesmo em sua própria força. Reconhece sua dependência de Deus e anda humildemente com o seu Senhor. Longe de vangloriar-se nos seus feitos, de aplaudir a si mesmo e se satisfazer todos os desejos do seu coração. Afasta seus pés do mal para viver o inteiro agrado a Deus. Então, meus queridos, o temor do Senhor é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. Foi o temor do Senhor que livrou José do adultério. Foi o temor do Senhor que livrou Neemias da corrupção. Foi o temor do Senhor que fez com que Daniel prevalecesse nos seus dias, se tornasse um dos homens mais sábios da Babilônia, porque a sua sabedoria estava em Deus. Então, meus queridos, nós que somos crentes em Jesus, nós que temos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós que conhecemos o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos ter essa sabedoria diante dos homens, para que eles possam conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Por isso que na nossa devocional, que está na nossa revista, ele vai dizer isso. É por isso que a nossa revista vai falar que Jesus usou, vemos o livro de Provérbios ecoando em todo o Novo Testamento. Vemos o livro de Provérbios sendo usado por Jesus nas suas parábolas. Você vê isso, a evidência de que o nosso Senhor Jesus amava o livro de Provérbios, pois fez amplo uso destes ensinos nas suas doutrinas práticas. Suas palavras sobre, por exemplo, em Mateus 23, 6, 7, suas palavras sobre aqueles que procuram os primeiros lugares
quando os convidados para banquetes estão firmemente relacionados com Provérbios 25, 6 e 7. E as palavras do rico insensato de que Jesus narrou em Lucas 12, versos 15 a 20, está bem retratada em Provérbios 27, verso 1. A parábola dos dois alicerces, do sábio e do imprudente, do nécio, que está em Mateus 7, 24 a 27, tem fundamento em Provérbios, capítulo 14. Você vê na conversa com Nicodemos, João 3, verso 13, Jesus revela a resposta da pergunta levantada por Agur em Provérbios 34. Ou seja, Jesus usou o livro de Provérbios, então todo o Novo Testamento ecoa os ensinamentos éticos que nós encontramos no livro de Provérbios. Pedro fez uso do livro de Provérbios para escrever as suas epístolas. O apóstolo Paulo também o fez. Você vê vários textos do apóstolo Paulo, ele usando também o livro de Provérbios. Ou seja, o Novo Testamento reflete o livro de Provérbios para os nossos ensinamentos. Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala da verdadeira sabedoria. Ele diz lá no texto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, eu vou encerrar nosso texto com essa mensagem, meus queridos irmãos, que diz assim, para a nossa meditação: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Sabe por quê? Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, meus queridos, o livro de Provérbios, a palavra fundamental, chave deste livro é sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temos que ter sabedoria com o nosso próximo. Temos que ter temor de Deus para não pecarmos com o nosso próximo. Então o livro de Provérbios fala para livrarmos da imoralidade, livrarmos da mulher louca, livrarmos da injustiça, não compactuar com o erro, com a mentira, mas estar afirmado na verdade do Evangelho de Jesus. Então nós temos que viver neste mundo como pessoas sábias, pessoas tementes a Deus, pessoa que não compactua com o erro, com a falsidade, mas que vive uma vida de retidão, uma vida diante de Deus. Porque esse livro ético de Provérbios, esse livro nos fala como viver bem nesse dia tão difícil, onde as pessoas têm a sua própria verdade, onde essa pós-modernidade diz que você tem a sua verdade, mas a Bíblia diz que só tem uma verdade. E essa verdade é Jesus. A Bíblia diz que só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E nós, como servos do Senhor, devemos ter temor de Deus para que o nosso próximo seja transformado, pois ele está cego nos seus pecados, está morto nos seus delitos e pecados. Mas nós que temos a verdade, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós que temos sabedoria de Deus, porque Cristo é a nossa sabedoria, e Deus ama a sabedoria, pois ela é eterna. Deus revelou a sabedoria na sua palavra, principalmente no livro de Provérbios que estamos meditando. Então nós devemos ser sábios nesse mundo para que as pessoas possam buscar
a graça salvadora de Jesus. Mas se nós não formos sábios, se nós não tivermos sabedoria de Deus, as pessoas não vão conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, meu querido irmão, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que este livro você possa aprofundar, conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais a palavra do Senhor. E qual o objetivo da nossa lição de hoje? Para você saber refletir sobre a influência que as amizades exercem na vida. E que você tenha amizade com pessoas não crentes, que você com sabedoria deve viver para que essas pessoas sejam alcançadas. Sentir e desejar amizades que tragam, falar do amor de Deus para a sua vida, falar que aquilo que Deus quer para você. Então, esse livro é para você saber, conhecer a importância do livro de Provérbios para o bem viver. Reconhecer que o relacionamento com Deus vai se refletir no relacionamento com o próximo. Esse é o objetivo. Nós estudamos Provérbios. E você vai perceber que Provérbios, em geral, são mensagens simples, porém de um conteúdo muito precioso e que nos vai nos abençoar grandemente. E procurar aplicar no dia a dia os ensinamentos, os seus próprios ensinamentos. Que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por esse texto de Provérbios, capítulo 1, de 1 a 7. Obrigado, Senhor, pela essa nossa primeira lição desse livro de Provérbios. Abençoe cada aluno da nossa classe. Abençoe a tua igreja, Senhor, que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, em nome de Jesus.